Altura agora para o espaço de opinião dos autarcas. É nosso convidado esta noite Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho, a quem agradeço, Sr. Presidente, estar aqui connosco esta noite. E para falarmos de vários temas, necessariamente também nacionais e que marcam a atualidade. E começamos com a privatização da TAP. Isto porque temos declarações desta terça-feira do Ministro da Economia, Pires Lima. Este aviso de amigo, como ele lhe quis chamar, o que é que lhe pareceram estas palavras do Ministro aos dois concorrentes? Deixe-me antes de mais dizer-lhe que o Governo, e eu tenho ouvido muito esta crítica vindo de vários setores, que o Governo de alguma forma deveria suspender o processo atendendo ao período já pré-eleitoral que estamos a viver. Eu discordo frontalmente dessa posição, antes de mais, porque naturalmente que o Governo não está em gestão. Nem tem os seus poderes de gestão diminuídos ou limitados, nem formalmente, nem informalmente. Portanto, o Governo está no pleno exercício dos seus poderes e, portanto, todas as decisões que o Governo entenda por corretas e que correspondam, digamos, ao mandato que lhe foi conferido, evidentemente tem toda a legitimidade. Mesmo que as etapas tenham que ser mais rápidas. Mesmo que as etapas tenham que ser mais rápidas. É assim que as coisas são. Quando as medidas têm que ser tomadas, o Governo não pode olhar a outros fatores que não sejam os da coerência, da honestidade, da medida ou da bondade da medida que pretende implementar. Posto este considerando, evidentemente que o Governo recebeu 3 propostas, uma delas foi quase liminarmente rejeitada, de Paz de Amaral. As 2 propostas de Efremovich e de Nilman seguiram os seus trâmites. Eu confio, evidentemente, que o Governo saiba apreciar o mérito das 2 propostas que tem sobre a mesa, avaliando os seus valores, avaliando as contrapartidas, avaliando as condições dessas mesmas propostas e tomará a melhor decisão. Desagrada ao Governo nesta altura, ou seja, este aviso do Ministro deixando de ver isso? Sim, o que eu depreendo das palavras do Sr. Ministro é que as propostas neste momento, quer a de Efremovich, quer a de Nilman, não correspondem àqueles que serão os parâmetros minimamente exigíveis pelo Governo. É esta a leitura muito simples, algo manicaísta, que faço das palavras do Sr. Ministro e, portanto, tendo em conta este aviso que o Sr. Ministro hoje faz, quer-me parecer que o Ministro Pires Lima terá posteriormente que ser consequente com o aviso que hoje foi muito claro e muito direto, que deixou aos concorrentes. De facto as propostas não forem melhoradas, não forem corrigidas, naturalmente chegando aos valores e às condições que o Governo entende por mais corretas, com certeza que o Sr. Ministro terá, e o Secretário de Estado de Transportes terão que tirar consequências disso mesmo e, portanto, admito que no limite, por falta de condições destas 2 propostas, não sendo retificadas, como foi hoje sugerido pelo Sr. Ministro, o processo fique naturalmente em suspenso e, enfim, o Governo adote outras medidas. Sr. Presidente, falou aí na questão do Governo não ter os seus poderes diminuídos, deste processo andar um bocadinho mais rápido do que se poderia esperar, tendo em conta que é uma privatização de uma empresa nacional. Terão as palavras, em certo momento, de António Costa, do líder do maior partido da oposição, e tendo em conta que há legislativas, precipitado o processo, ou seja, o facto de António Costa ter dito que não concorda de todo com esta privatização, ou pelo menos nos termos em que ela está a ser feita, poderão ter precipitado também decisões no Governo no sentido da privatização? Não creio, muito sinceramente não creio. Este Governo define as suas políticas de uma forma assertiva. Há quem lhe chame resiliência, persistência, há quem lhe chame termos, enfim, mais agressivos, mais duros, teimosia, por exemplo. Mas o que é certo é que este Governo, quando define o seu caminho, leva-o até ao fim. E, portanto, não creio que as palavras de António Costa tenham produzido qualquer efeito sobre o Governo desse ponto de vista. O que eu entendo é que o momento particular que vive a TAP é um momento de elevada fragilidade, com problemas sérios na empresa, de sustentabilidade financeira da empresa e, naturalmente, o Governo sente, porque tem, se calhar, dados que nós até desconhecemos, publicamente desconhecemos, que levam a acelerar o processo.
Repare-se que a TAP hoje é uma companhia de bandeira, é a única praticamente que é de capital estatal. Hoje isso não faz muito sentido. Hoje houve concentração ou fusão de grandes empresas aéreas e, portanto, de grandes transportadores que também representam o país, não perderam a sua bandeira pelo facto de entrar em processo de concentração, de fusão ou de venda e, portanto, eu acho que a TAP hoje tinha dois caminhos. Ou se transformava, de facto, como já alguém disse, numa TAPzinha, portanto, numa empresa que naturalmente teria que diminuir as suas rotas, que teria que diminuir os seus encargos, que não poderia fazer investimento em novas aeronaves, que teria que reestruturar o seu pessoal, e não apenas os pilotos, mas todo o pessoal da TAP. Era este um caminho? Ou então o caminho de ganhar escala, de ganhar dimensão, de procurar parceiros que tenham capital necessariamente para investir. Sem o risco de ser completamente absorvida, dando condições à TAP para investir na manutenção e que lhe permitiria também, naturalmente, comprar novas aeronaves, mas manter as rotas que são, aliás, absolutamente essenciais até para a nossa diáspora. Vamos ver como termina este processo. Acredito que ainda vai correr bem. Eu acho que os dois pretendentes, os dois proponentes, acatarão o recado muito claro que lhes foi dado pelo Governo. Sr. Presidente, outro dos temas que vai necessariamente marcar esta semana tem a ver com o PSD e com o CDS-PP, isto porque vamos ficar a conhecer já amanhã, esta quarta-feira, aquilo que serão os projetos, o programa eleitoral destes dois partidos para as próximas eleições legislativas. Desde logo antecipam aqui o Partido Socialista, ou seja, o Partido Socialista que tem marcado para o próximo fim de semana essa apresentação. Foi, de facto, uma boa jogada destes dois partidos não esperar pelas propostas do PS para apresentar as suas? O timing em política é absolutamente decisivo e há quem diga que a política é a gestão também do tempo e das expectativas. E, portanto, desse ponto de vista, apresentando amanhã a coligação, o seu programa de governo, é uma antecipação política que é normal no tempo que estamos a viver. Evidentemente que estamos num período quente da política portuguesa, que vai decorrer até o ato eleitoral, que será presumivelmente no primeiro ou no segundo fim de semana de outubro, e até lá a escalada, digamos, que de apresentação de propostas, a própria dinâmica de campanha, ditarão o resultado, seguramente, dessas mesmas eleições. Eu acho que nesta altura os portugueses já perceberam quais são as duas grandes opções que têm em cima da mesa. Não há dúvidas nenhumas que haverá o vencedor será um de dois. Será ou o Partido Socialista e será o Primeiro-Ministro António Costa, ou o vencedor será a coligação PSD-CDS e o Primeiro-Ministro será Pedro Passos Coelho. Acho que estão as pessoas bem esclarecidas sobre as diferenças que existem nesta altura? Nesta altura, independentemente dos programas eleitorais, que naturalmente serão auscultados pelos portugueses, serão visualizados pelos portugueses, serão analisados em alguns casos até à lupa, e até mais pelos opinion makers e pelos comentadores do que propriamente pelo comum cidadão. O que é certo é que o comum cidadão, na minha perspectiva, já tem a percepção de qual o caminho que será seguido por um, ou isso que será seguido por outro. Esse caminho, no caso do PSD e do CDS, há todo um trabalho de 4 anos de governo. Há um trabalho. Poderá ser penalizador ou credibilizou estes dois partidos quando vão a eleições? Claramente um caminho de credibilidade. Eu não tenho a mais pequena dúvida sobre essa matéria. Tivemos recentemente fenómenos eleitorais na Europa, e veja-se o caso paradigmático de Inglaterra, em que o Labour estava nas sondagens à frente, em todos os estudos de opinião estava à frente do Partido Conservador, dos Tories, e o que é certo é que, à última hora, no próprio ato eleitoral, os Tories tiveram uma vitória absolutamente avassaladora e obtiveram uma maioria absoluta. E porquê? A análise foi escorreita e foi feita praticamente por todos os analistas britânicos e não britânicos, que de facto David Miliband, o líder do Labour, entrou por um caminho de criação de expectativas, de compromissos eleitorais
que não convenceu de forma alguma o eleitorado britânico. De António Costa, poucas promessas, pelo menos até agora. Não Bem, eu já ouvi nas últimas semanas que vão ser repostos feriados, vai ser extinta a sobretaxa de IRS, vão ser repostos os vencimentos na função pública, vão ser repostas pelo menos as freguesias. Os cortes nos salários é ponto assente, e a questão das pensões também é outro assunto. Não se mexe nas pensões, etc. Nós já ouvimos uma série de promessas de António Costa que eu, muito sinceramente, não tenho a percepção global se elas serão valorizadas ou não pelo eleitorado. Não podemos eu esquecer, penso que hoje o eleitorado português já é um eleitorado muito consciente, muito maduro. Mas muito sofrido também por aquilo que aconteceu. Muito sofrido também, mas percebe nesta altura que o caminho que o governo atual seguiu era um caminho que necessariamente tinha que ser seguido. Passamos momentos extraordinariamente difíceis. 2012, 2013 foram 2 anos com grandes cortes, com grande sofrimento para a população portuguesa. Mas hoje, envolvidos 4 anos do início do programa de assistência financeira, o que é certo é que os resultados Mas não há espaço estão para a o ver-se. alívio agora? Com certeza, e o Governo também já assumiu em determinadas áreas, e isso consta seguramente do compromisso político que amanhã a coligação irá apresentar, um alívio em determinadas áreas, designadamente relativamente à sobretaxa do IRS. A proposta da coligação é que ela seja diluída em 4 anos, portanto está uma proposta, o Partido Socialista antecipa esse corte na sobretaxa. Portanto, são duas medidas que estão absolutamente claras, mas que a coligação evidentemente tem um caminho percorrido que lhe confere a tal credibilidade de que falávamos. E tem a coligação força e a coesão necessária para conseguir levar a bom porto estas eleições, porque temos algumas críticas até internas do próprio CDS, neste caso do antigo líder Ribeiro e Castro, que esta coligação já deveria ter sido anunciada há mais tempo para preparar melhor este caminho. Tivemos as questões da biografia do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que não deixaram de criar algum mal-estar dentro da coligação. Esses problemas do passado acredita estarem sanados? Houve apenas um episódio, e estamos a falar do verão de 2013, que assim foi um episódio perigoso que poderia ter degenerado numa crise, uma grave crise política, do vice-primeiro-ministro, na altura de demissão do agora vice-primeiro-ministro. Aí sim, eu acho que foi um momento crucial. E Pedro Passos Coelho demonstrou nesse momento que era e é um líder forte, capaz de coordenar um governo que é composto por 2 partidos políticos que têm matrizes ideológicas diferentes, que são compostas por pessoas diferentes, que têm percursos, que têm histórias diferentes. E, portanto, naturalmente que uma coligação composta por 2 partidos tem momentos de algum frisson, tem momentos de alguma discussão, que terá que ser naturalmente serena, mas que depois, quando a decisão é a decisão é desse governo. Não é do partido A que o compõe ou do partido B que o compõe. É de um todo. É uma decisão, de facto, coletiva. E, portanto, é assim que as coisas se fazem. Com certeza que nós próprios, nas nossas relações pessoais, nem sempre estamos de acordo com aqueles que convivem connosco. E, portanto, às vezes passamos por momentos de uma discussão que, como digo, tem que ser calma, tem que ser serena, tem que ser ponderada para atingirmos o melhor resultado possível. E, portanto, eu penso que, desse ponto de vista, as coisas estão perfeitamente claras. Haverá este ou aquele incidente. Com certeza que, no futuro, eles continuarão a existir. Agora, eu acredito plenamente que os líderes dos 2 partidos estão de tal forma já sincronizados um com o outro, têm de facto o objetivo supremo de melhor servir Portugal, que ultrapassam todas estas pequenas questiúnculas, que muitas vezes também são pequenos faits-divers e às vezes factos que são, digamos, extrapolados até por alguns comentadores políticos. Falamos aqui da questão da coligação PSD, CDS, PP e das eleições legislativas, mas não podemos deixar de lembrar que
vai também acontecer outras eleições, vão acontecer outras eleições, as eleições presidenciais no início de 2016 e que, ao que parece, no debate público tem, de facto, também dominado muitas das atenções com o número de candidatos ou putativos candidatos a este cargo. O que lhe pergunto é se, nesta matéria também, não deveria já o PSD e o CDS ter um nome apresentado ou se, por outro lado, fazem bem esperar e pôr, de facto, as legislativas em primeiro plano. Permita-me discordar. As eleições presidenciais são eleições unipessoais e, portanto, dependem da vontade dos candidatos. E a vontade dos candidatos passa também pelo tempo que eles próprios decidem para a apresentação da sua candidatura, de acordo com as suas estratégias que delinearam, até com a sua tática política, que considerarão que o tempo mais oportuno para a apresentação da sua candidatura poderá ser antes ou depois das eleições legislativas. Eu devo dizer que, posicionando-me no centro-direita, estou muito confortável e sinto muito confortável relativamente a essa matéria, porque não tenho a mais pequena dúvida que o candidato de centro-direita ele vai aparecer. Isso não há dúvida para ninguém. E dos nomes que vêm surgindo. E dos nomes que se perfilam. São, de facto, nomes, na sua opinião... São nomes fortes. São nomes fortes. Pessoas credíveis, com estatuto, falamos com de Rui dignidade. Rio, falamos de Marcelo Rebelo de Sousa, falamos de Rui Rio, principalmente, Pedro Santana Lopes. Estamos a falar de candidatos que têm um percurso de vida, um percurso político que é, de facto, conhecido. Um percurso cívico também, e que naturalmente têm já um índice de notoriedade junto da população que lhes permitirá escolher o timing que é mais adequado à estratégia individual de cada um. Mas podemos assistir aqui quase uns candidatos a esperarem pelos outros para decidirem se avançam ou não? Eu não estou preocupado com isso, repare. Como eleitor não estou minimamente preocupado com isso. Tudo depende da gestão do tempo de cada um dos candidatos ou dos protocandidatos, como quiser. Repare-se que eu compreendo que à esquerda surgiu um problema que muito provavelmente, e vamos ser claros, o Partido Socialista não estava a contar, que tem a ver com a recusa liminar de António Guterres em ser candidato à presidência da República. Isso, de facto, criou um problema ao Partido Socialista que depois, de uma forma algo apressada, preocupada, perdoa-me esta expressão, andou à procura de um candidato que preenchesse a sua área política. E é Sampaio da Nova esse homem? Eu não tenho dúvida que é. Agora, o que me apraz registar com alguma surpresa é este apoio algo envergonhado do Partido Socialista àquele que é naturalmente o seu candidato. Eu não consigo perceber porque é que o Partido Socialista não assume pura e simplesmente que Sampaio da Nova é o candidato do Partido Socialista às eleições presidenciais de janeiro próximo. Está a gerir também timings à espera do candidato de direita? Não, eu acho que já é público e notório. Acho que já toda a gente tem a percepção que Sampaio da Nova é o candidato do Partido Socialista. A assunção formal dessa candidatura, enfim, não consigo perceber manifestamente, talvez por erro meu ou por deficiente leitura minha, não consigo perceber do que é que o Partido Socialista está à espera. Naturalmente que Sampaio da Nova tem assumido posições, enfim, de natureza política que provavelmente tornam o Partido Socialista um bocadinho mais à esquerda daquilo que o Partido Socialista pretenderia ser, porque as eleições ganham só centro e não se ganham do lado esquerdo da esquerda, e portanto o Partido Socialista, penso eu, que terá essa preocupação e estará ainda a procurar afinar o discurso e a retórica do seu candidato, que é Sampaio da Nova. Sr. Presidente, olhamos a outro tema que nos marca a semana e o dia também, porque arrancou hoje um referendo da FENPROF à municipalização do ensino. Parte das competências, no que toca pelo menos ao ensino básico, já muitas dessas competências são de facto das autarquias, mas há aqui uma mudança, ou pelo menos nesta proposta do Governo, com esta municipalização ser feita de outra forma, nomeadamente na questão das disciplinas, haver aqui uma maior responsabilidade das autarquias e também na definição quer das turmas, quer das matrículas para os anos letivos. Desde logo, o que é que lhe parece? É para já um projeto piloto que vai arrancar apenas em alguns municípios, mas o que é que lhe parece esta proposta? Permita-me, antes de mais, dizer o seguinte. Eu não concordo que se defina este processo como um processo de municipalização do ensino. Não é. Não é.
Nós estamos a falar, pura e simplesmente, de delegação de competências nos municípios na área da educação ou na área do ensino. É disso que estamos concretamente a falar. O Governo, por contrato interadministrativo, delega nas autarquias que pretenderem determinadas competências que estão em anexos a essa legislação e depende depois da vontade de cada município aderir ou não a esses mesmos contratos interadministrativos que, naturalmente, até serão negociáveis nos seus termos com o Governo mediante determinados parâmetros que também estão definidos na lei. Portanto, dizer que isto é uma municipalização não é correto. Estamos verdadeiramente, e para sermos juridicamente até corretos, estamos num contrato interadministrativo de delegação de competências do Estado nas autarquias locais, que são livres de assinar ou não esses mesmos contratos interadministrativos. E, portanto, as autarquias podem, se quiserem integrar e receber estas competências, podem assinar os contratos. As que não, e podem negociar com o Governo os termos desse mesmo contrato. As autarquias que não querem receber essa delegação de competências também são livres de não as receber. E, portanto, não há aqui nenhuma imposição na delegação dessas mesmas competências. Eu acho que isto é uma correção que me parece correta neste momento fazer, passe o pleonasmo. Em segundo lugar, importa aqui dizer que não são apenas os municípios que recebem ou poderão potencialmente receber estas competências do Ministério da Educação. Vamos lá ver. O Ministério da Educação extinguiu, no seguimento, aliás, do famoso Memorando de Entendimento, ou do Programa de Assistência Financeira a Portugal, extinguiu as chamadas Direções Regionais de Educação. E, portanto, uma vez extintas e criadas as direções, enfim, as DGESTs, as Direções de Serviços, Regionais de Serviços, enfim, a questão que se colocou foi a quem é que estas competências que estavam nas Direções Regionais de Educação vão parar. Ora bem, as câmaras, o processo seguido pelo Governo foi este processo de delegação de competências nas câmaras municipais, dependendo, mais uma vez, da vontade dos próprios municípios em recebê-las. Mas eu penso que o Governo seguiu esta via porque, ao nível supramunicipal, e estamos a falar em concreto das NUTS 3, estamos a falar das CIMs e das áreas metropolitanas, estas entidades não têm estrutura suficiente, capaz, Mas o princípio parece-lhe bem de entregar parte desta responsabilidade aos municípios? Eu não sou contra a delegação de competências. Os municípios, e eu faço parte dos órgãos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, andam constantemente a reivindicar mais competências, naturalmente acompanhadas sempre da vertente financeira. O que nem sempre existe. O que nem sempre existe, e podemos também falar disso. Andam sempre a reivindicar. Quando o Governo, enfim, transfere as competências, ou se dispõe a transferir essas competências, os municípios não podem dizer não as queremos. Ou melhor, pode dizer não queremos as competências desta forma, ou estas não queremos, mas podemos querer aquela outra. Ou seja, podemos assistir aqui a vários ajustes nesta matéria. A vários ajustes nesta matéria. Repare-se o seguinte, eu ouvi a crítica de que poderá haver, por parte, no âmbito desta delegação de competências, só para terminar, poderá haver, enfim, até 25% do currículo, uma definição por parte da Câmara Municipal. Isso nunca, na minha perspectiva, não haverá nunca nenhuma Câmara Municipal, mesmo no âmbito deste processo de competências, delegação de competências, dos 13 municípios que assinaram este projeto piloto, chamemos-lhe assim, nunca irá impor aos respectivos agrupamentos de escola, que também receberam competências do Ministério da Educação, nunca lhes irá impor qualquer currículo, qualquer inversão pedagógica. Até porque estas questões serão naturalmente depois apreciadas no próprio Conselho Geral da Escola, que representa toda a comunidade educativa. Sr. Presidente, temos muito pouco tempo, mas gostava de, num minuto, de ouvi-lo falar de duas iniciativas que o município de Espinho vai receber. Primeiro, o surf, o Prozis Surf Pro Espinho, e também o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, isto no final de junho e também em julho. Muito bem, muito rapidamente. Espinho, como sabe, é uma cidade de veraneio. Temos condições e características naturais únicas para a prática das modalidades de praia. E, evidentemente, que estamos a apostar muito forte no Espinho Surf Destination, uma marca que criamos,
porque de facto temos condições naturais excelentes para a prática do bodyboard e do surf e, portanto, o mês de junho, todos os fins de semana do mês de junho, será um mês de festa para os amantes e para os praticantes do bodyboard e do surf, e fica aqui o convite para todos visitarem Espinho. Nós, aqui no Norte, em Espinho, somos claramente a praia com melhores condições para a divulgação e a prática dessa modalidade, e estamos a apostar fortemente como destino turístico de excelência para a prática do surf e do bodyboard em Espinho. Última nota relativamente ao Mundial de Futebol de Praia. Estamos a falar do maior evento desportivo da FIFA para o ano 2015. É para nós um enorme orgulho, uma grande satisfação receber a confiança da FIFA e da Federação Portuguesa de Futebol para acatarmos e, enfim, recebermos braços abertos este grande evento à escala mundial, mas também estamos conscientes da enorme responsabilidade que temos sobre nós, porque não é um evento de Espinho, é um evento de Espinho para o mundo. Os direitos de transmissão estão assegurados para praticamente 200 países e nós vamos, de facto, organizar o melhor campeonato do mundo de futebol de praia, de que há memória, demonstrando, mais uma vez ao mundo, que Portugal existe capacidade organizativa. E vamos organizativa. acompanhar também, Sr. Presidente. Agradeço-lhe uma vez mais por ter estado connosco aqui no Porto Canal a acompanhar estes eventos. Lá estaremos. Muito obrigada, Dr. Pinto Moreira, por ter estado connosco esta noite.